falou que como Deus é maravilhoso e faz a obra em nós, né? Nós, antes de irmos, estava com pouca adesão e os homens meio desanimados e também o inimigo querendo saquear isso da gente, né? Mas no grupo nós entramos em oração, né? Colocamos ali, entramos em oração, já começamos a entrar em guerra ali para que as coisas pudessem estar acontecendo para a honra e glória do Senhor. E no final das contas tinha lá 70 homens inscritos, né? E glória a Deus, fomos todos para lá. E foi um tempo gostoso, um tempo de comunhão, de relacionamento, um tempo que nós homens precisávamos ter, fazia um tempinho que a gente já não estava junto desse jeito. Tivemos uma palavra muito boa que o Ari trouxe para nós, né, que o Senhor trouxe para nós através da vida do Ari. Muito gostosa noite, podemos aproveitar e receber do Senhor aquilo que da hombridade, daquilo que o Senhor deseja como homens, né, na família de Cristo. Então foi muito gostoso. Depois nós tivemos a validação de alguns jovens que estão passando aí das idades de 18 para 20, para uma nova fase de vida. Também foi muito gostoso, né? Receberam lá as espadas, enfim, foi um tempo muito legal, da validação de força, de sabedoria, de que pode contar com os homens, né, ali, com as famílias, né, para estar dando todo o apoio e maturidade, ensinamento a eles, né, contar com a igreja. Então isso foi muito legal. Enfim, nós curtimos, aprendemos muito, né, e já estão até programando outra aí, pelo jeito. Né? Eu gostaria de chamar aqui o Thales, o Valnei e o Edson. Eles vão estar testemunhando para a gente aqui um pouquinho daquilo que eles passaram lá. Todos a primeira vez que foram, né? O Edson, o Thales também, né? O Valnei. Então vem cá. Vai lá, Valnei, começa aí. Bom dia, meus irmãos. A paz de Deus. Então, foi o meu primeiro retiro, fiquei encantado, fiquei maravilhado com o que foi lá. Que nem o Caio falou, realmente teve coisa que queria tirar a nossa paz, mas realmente o Espírito estava ali conduzindo aquele momento, porque atrasou um pouco o ônibus, mas, enfim, foi um momento maravilhoso. O cuidado do Pai Eterno, o servir realmente os irmãos, servindo a gente, como é maravilhoso, sabe? 70 homens ali, em um só pensamento, adorar e exaltar o nome do Pai Eterno e mostrar realmente o amor dele, né? Do cuidado, do zelo que ele proporcionou ali para nós. Fiquei muito encantado e que venha mais, porque realmente a força, o ânimo foi renovado em mim. Toda a honra e toda a glória a ele. Então eu agradeço pelo que ele fez ali em mim. Amém? Prometi para o Edson que eu estaria aqui do lado dele, porque ele estava meio tímido, tem vergonha de estar aqui na frente. Falei, não, eu vou lá com você lá. Bom dia a todos. Sou meio tímido mesmo, a gente não liga não. E esse foi o terceiro retiro que eu fui, e esse foi o que eu fui mais tocado. Conversei muito com o Caio lá, me deu muita orientação e foi maravilhoso. Fui tocado e, graças a Deus, eu quero me batizar. Próxima oportunidade que tiver, eu quero tomar a decisão. O Ari falou muito sobre a liderança de uma família, que o homem tem que ir à frente, né? Tem que proteger a casa. E eu estava morno o tempo todo, falou sobre isso. E isso me tocou muito. E eu quero agora tomar essa posição, em nome de Jesus. E quem tiver morno aí, quem tiver indeciso, você não vai se arrepender não, que é maravilhoso. Vamos lá, Thales. Tô com vergonha aqui. A paz, igreja. Pessoal, maravilhoso essa manhã. Que bom estar aqui novamente com vocês e compartilhar desse final de semana que foi o acampamento, o nosso retiro. Foi um momento espetacular, mas como bem disse aqui o Caio, as provações começaram bem antes do retiro. A gente já estava em oração e muitos irmãos aí tiveram ataques espirituais, né? No próprio dia, né, o Ari baixou a UPA, os irmãos começaram a sentir dor, né? Eu também tive grandes dores na lombar ali que eu não estava entendendo. E aí depois a gente foi compartilhar no grupo e
e viu que todo mundo estava sentindo alguma coisa. Então, de fato, foi um ataque espiritual, né? O inimigo, ele não gosta quando a gente se reúne para louvar ao Senhor, para edificar e ser edificado, né? E então, falando aí do final de semana do nosso retiro, né? Desde o começo a gente viu que tinha assim ainda uma fúria aí do inimigo. A gente estava previsto para chegar lá às 10 horas, né? E a gente estava terminando de montar a última barraca, era 3 da manhã lá no acampamento. Então a gente se perdeu algumas vezes, né? Não, exato, e era isso que eu queria compartilhar, porque às vezes a gente acha, pô, tinha que ser tudo perfeito, e foi perfeito, porque foi nesse momento que a gente se perdeu na chuva, na lama, subindo lá umas ladeiras, que todo mundo estava dando risada, os irmãos, todo mundo correndo, brincando, ajudando, né, pô, se perdemos, volta, vai, e aquilo se tornou leve, se tornou tranquilo, você acaba se aproximando de irmão que você, né, não tinha tanto contato, e acabou, pô, brincando com o irmão, quebrando o gelo. Então, acabou que aquilo foi bom, né? Então, a gente tem que olhar por esse lado, que foi maravilhoso, essa questão até da chegada, né? E nos dias lá, né, todo o cronograma que foi feito lá no retiro, foi tudo para a honra e glória do Senhor, foi tudo bem feito, né? Os irmãos ali servindo a igreja, fazendo comida, fazendo café da manhã, todo mundo se colocando à disposição para ajudar, né? E às vezes a gente espera que o retiro seja algo, descendo fogo do céu né? E tô vendo um anjo aqui na minha frente. E às vezes a gente está vendo e a gente não quer enxergar. Que é o irmão que está lá, mal dormia, mas 5 horas da manhã a gente já acordava com louvor, 6 horas da manhã o Ari estava louvando, acordando todo mundo. Isso, Senhor, isso sim é o Senhor, é isso o Senhor se mostrando para a gente, né? O irmão está lá ajudando o outro, é o irmão que estava lá orando, né? Entregando uma palavra. Isso é o Senhor, gente, é na simplicidade. A nossa igreja, na simplicidade que vive, demonstra muito o Senhor, basta a gente querer ver, né? E eu fui muito edificado, né? Eu pude visualizar algumas coisas que eu vi que era do Senhor, que o Senhor estava fazendo, né? Continua fazendo na vida dos irmãos, e glória a Deus pela igreja, né? Que continuemos buscando ao Senhor, fazendo esses retiros, que tenha também um retiro das mulheres agora, com certeza vai ser mais organizado do que o dos homens. Né, talvez não tenha mato, tenha um porcelanato ali com ar-condicionado, né, talvez, quem sabe. Brincadeira, gente, façam também o retiro das mulheres, é maravilhoso, né, para a gente buscar o Senhor no individual, né, para a gente se encher da palavra, para a gente se encher do Espírito, né, que afinal estamos aqui para isso, para glorificar o nome dEle, para buscar o Senhor e para ser edificado, né. Tem aí um vídeo aí, a gente estava tentando ali colocar ali de última hora, das aventuras do parque, né. Teve um momento que eu queria compartilhar que o Michel teve a brilhante ideia da gente sair do parque correndo até o acampamento, né, e eu e mais 2 irmãos topamos, eu falei, vamos embora, vamos sair correndo aqui, vamos até lá. E, cara, era uma rampa muito, muito gigantesca, não acabava nunca. E aí no caminho o Michel já estava sentindo dor, todo mundo sentindo dor na lombar, eu falei, meu pai, será que isso foi uma boa ideia, né? E aí quando foi passando, a gente ali caminhando, né, correndo, começou a correr, deu 1 quilômetro, já estava todo mundo cansado, e aí subida, e não acabava nunca, mas quando chegou na metade, a gente olhou para trás assim, a gente viu a obra do Senhor, olha, chega a me arrepia, é de arrepiar, gente. Um olhou para o outro e falou assim, cara, vale a pena a gente, né, passar por essa dor para a gente ver o extraordinário de Deus, né? E foi uma coisa tão simples, quando viu, estava todo mundo falando de Deus na rampeira lá, e foi maravilhoso, Então, eu queria compartilhar, encorajar os irmãos aí que não tiveram a oportunidade de ir, né, que não bateu a agenda, não deu tempo, mas eu queria encorajar a todos no próximo aí, estar presente, ir junto, porque é maravilhoso, é edificante, tá bom? Amém. Muito bom. Mais alguém quer dar um testemunho? Não precisa ser os 70 não, mas vamos lá. Mais alguém que foi no retiro, quer dar o testemunho? Sobre o retiro, isso, sobre o retiro. Alguém mais? Não? Então tá bom. Tá? Glória a Deus, foi animador e foi animado também, né? Fico pensando, pessoal, metade do caminho arrependido já, que hora eu falei que devia ter subido a pé. Queridos, vamos tomar esse tempinho aqui agora para a gente fazer os nossos dízimos e ofertas. Ali tem o baúzinho que a gente sempre traz, se você trouxe o seu dízimo para entregar, você pode colocar ali, e eu vou pedir
para isso. Muito obrigado. O Diógenes projetar ali. Nós temos a chave Pix de cima, que é dos dízimos e ofertas, que é a conta da OSIC, que os irmãos já sabem. E essa chave de Pix embaixo são para as ofertas aqui do salão, para suprir os custos dessa reunião aqui. Tá bom? Então, a gente projeta isso agora para dar tempo da gente fazer isso nesse momento. Eu quero convidar vocês, eu também vou fazer isso agora, porque senão passa e acaba que a gente não faz. Então, vamos tirar uns minutinhos para fazer isso agora e a gente segue a reunião. Irmãos, eu vou falar de novo, não sei se ficou claro. A oferta aqui para o salão é o Pix de baixo, tá bom? Ali, ó, oferta salão, e em cima é a conta da OSIC, que a gente faz os nossos dízimos e ofertas. Querido Zafar, quer falar algo aqui, repartir algo? Desde que eu cheguei, o Espírito Santo estava assim, me tocando muito em relação a dízimos, ofertas, generosidade. Eu ontem, a gente estava falando sobre isso, algumas coisas, e eu orei, né? Coloquei isso diante de Deus, mas hoje eu acordei assim, com essa temática assim, no meu coração ainda. E quando a gente estava louvando e orando aqui, o Espírito de Deus me lembrou algo. E aí eu fiquei assim, mas é para eu compartilhar, é para eu falar. E fiquei ali, mas assim, eu comecei a sentir assim, que era para eu compartilhar. Eu falei assim, Deus, mas eu não sou muito boa de falar disso, não, de generosidade. Mas o Senhor me lembrou de algo que aconteceu comigo e para eu repartir com vocês. Um tempo atrás, eu acordei assim, né, fui tomar um café e sentei na mesa do café e eu vi uma notificação, né, no meu celular, assim, a African Aid está ao vivo. E eu falei, nossa, deixa eu entrar, porque eu conheço esse projeto, Socorro África. Eu não conheço a pessoa pessoalmente, é o Fábio que conhece, que lidera tudo isso, né? É um projeto que ele tem um trabalho muito, muito jóia, assim, com crianças lá na África, não sei nem exatamente onde. E ele ali começou a falar, ele deu uma palavra, mas começou a falar do projeto em que estágio eles estavam, né? E na época eles estavam construindo barracões para as mulheres trabalharem, ensinarem umas às outras e trabalharem com costura. Então eles estavam arrecadando para comprar máquinas de costura. E eu ouvindo, né? E aí eu só estava vendo assim, mas eu não tinha entrado, dado o coraçãozinho lá, né? Curtido. E aí ele falou assim, quem entrou, né? Dá uma curtida e tal. E aí eu coloquei o coraçãozinho. Então, e ele, bom dia, ele ia falando nomes. E aí, a hora que eu dei a curtida, ele falou, seja bem-vinda, Fabiana. E eu assim, falei assim, acho que Deus quer falar comigo, né? Nós estamos aqui, né, no projeto e tal, e ele falando, e ali ele falando quanto eles já tinham feito, conseguido construir com algumas ofertas, né? E aí ele falou assim, examine o seu coração e faça um voto. E eu fiquei assim, foi comigo. Foi comigo, mas eu achei interessante assim o que Deus me falou com a experiência ali, porque realmente naquele momento o Senhor foi interessante, porque o Senhor colocou um valor no meu coração. Eu falei, é comigo. E aí Deus me ministrou, sempre é com você, porque se é sobre mim, é sempre com a gente, é sempre. Nós somos a igreja do Senhor. Com quem vai ser? Com quem vai ser, né? E foi uma experiência assim muito gostosa, porque na hora eu pensei aquilo, né? Peguei e eu falei assim, depois que terminar a live eu vou fazer, né, o Pix. E aí eu falei assim, não, deixa eu falar com o Fábio. Deus colocou o valor no meu coração, mas deixa eu falar, né, com o meu cabeça. Aí eu fui falar com ele, né, e ele falou assim, claro, ele falou assim, sabe que Deus também colocou no meu coração esse valor. Eu falei, amém. E aí o Senhor confirmou, né, mas eu quero falar do pós, porque foi uma experiência de que eu não pensei pelo lado daquilo, assim, de que quando você faz um voto, Deus, ele parece que ele tem um voto para a gente também, né? E ele faz com que a gente receba em abundância. Não estou falando só em relação a dinheiro, mas é uma provisão de Deus
no sentido da vida mesmo para a gente. Parece que a gente sente que o Senhor está ali com a mão dele, fazendo algo, né, na nossa vida, nos socorrendo nas nossas necessidades, né? E só que acho que foi no dia seguinte, né, o Fábio falou assim: eu quero compartilhar uma coisa com você. A gente fez o voto e eu recebi do Senhor um voto também. Vou falar dessa forma, né? Porque já fazia um tempo que ela estava brigando na justiça, os sócios estavam se separando, né? E foi um tempo muito difícil, foram anos, né? E o Fábio ficou bem envolvido lá com a situação, né? E naquela semana tinha dado certo, né? Então, houve a divisão da empresa e a CEO, que é hoje, ela ficou com tudo, né? E Deus tocou no coração dela de repartir aquele momento financeiramente com aqueles que ficaram com ela. E aí o Fábio falou assim: você não vai acreditar, mas assim foi, acho que 10 vezes mais votado, né? E eu falei assim: Senhor, eu entendi o que o Senhor quis me falar. Que sim, que eu posso pensar assim, que essa provisão do Senhor em relação a quando a gente tem esse passo de fé, essa generosidade, ela também vem no financeiro. Porque a gente tem dificuldade de pensar em relação a isso com Deus. Parece que a gente não trata isso com Deus, né? Parece que dinheiro é uma coisa tão assim íntima, é tão minha, mas não é, porque se tudo é dele, é para ele e é por ele. Então, sim, sim, ele é o mais interessado que a gente prospere, porque nós somos a igreja de Deus, nós somos aqueles que estamos debaixo do favor de Deus. E eu sempre tive um preconceito, porque eu falava assim: não, Deus, eu não quero pensar em troca, porque a gente pensa isso, né? Que parece assim, eu vou dar porque eu vou ter em troca, ou, né, parece que quero fazer uma barganha com o Senhor. Mas isso assim é o inimigo mesmo que coloca no nosso coração, porque a gente se divide com o Senhor em relação a isso. A gente se divide, porque aí a gente toma aquilo, a gente toma conta, o controle daquilo, mas não é nosso controle. E assim foi uma experiência assim muito muito gostosa, né, com isso, porque assim, então eu quero animar os irmãos a fazerem voto mesmo diante de Deus e buscar, e é nesse detalhe: Senhor, o quanto? Porque a gente acha que Deus não vai falar, mas Ele fala. A gente tem medo às vezes dele falar e fala assim: Deus, mas não, Deus, acho que eu nem dá, né, isso, mas dá, porque se o Senhor está colocando isso no nosso coração, né? E já tem um tempo que eu tenho vivido algumas coisas em relação a isso, né? Essa questão da generosidade, porque eu pedi muito para o Senhor, porque quando eu me converti lá atrás na denominação, eu tinha muita dificuldade com isso, porque o inimigo ministrava muito a minha mente, né? A gente vem do mundo com um pensamento errado sobre dinheiro e sobre igreja. A gente tem preconceito, então eu cheguei com esse preconceito e eu achava assim: não, mas para onde vai esse dinheiro? Não, mas então eu fiquei em luta uns 3 anos caminhando na denominação, em luta, porque queria como se ter o controle daquilo. Tá, eu vou dar, mas, né, será que, né, vai estar sendo usado? E muitas vezes, irmão, eu quero confessar, eu ofertava quando era algo específico, eu falei: agora eu sei, então eu ofertava. E não dava o dízimo. E completamente errado, mas, assim, não tinha ninguém para me ajudar sobre aquilo também. Eu só sabia, eu acho que isso é um relacionamento com o Senhor. Então, assim, a gente tem que buscar esse relacionamento com o Senhor em relação a isso. Porque, às vezes, é uma área na nossa vida que fica travada, presa, e a gente trava tudo com o Senhor. Então, é isso. Queria compartilhar isso com vocês. Amém. Amados, a gente tem liberdade de falar desse assunto, porque não existe nada na nossa vida que o Senhor não tenha acesso. Quando a gente entregou nossa vida e se rendeu ao Senhor, tudo aquilo, o último cântico que a
gente estava cantando, fala: ao Rei dos Reis consagro tudo que eu sou. Então, não tem uma divisão entre o racional e o espiritual, entre o meu bolso e o meu coração. Tudo é do Senhor. Então, quando a gente fala de dízimo, existe algo que é específico de dízimo. O dízimo é aquele discípulo que está posicionado e que entende que uma parte daquilo que ele ganha, tudo aquilo que ele ganha é do Senhor, mas uma parte daquilo que ele ganha, ele precisa retornar ao Senhor, porque é o funcionamento da igreja do Senhor na face da terra. Precisa de estrutura, precisa de dinheiro para mover essas coisas. E as ofertas, elas têm a ver diretamente com generosidade. Se eu entendo que o Senhor tem me suprido, se eu entendo que o Senhor tem sido gracioso com a minha vida, então daquilo que eu recebo, toda a oportunidade que eu tenho, eu vou ofertar. Por quê? Como disse a Fabiana, no nosso coração muitas vezes vem muitas questões, talvez porque a gente já ouviu tanta coisa esquisita aí fora, gente lidando com dinheiro de uma maneira tão ruim, mas a gente não pode deixar o nosso coração e a nossa razão tomar conta disso para fazer uma barreira e falar assim: não, porque lá fora fizeram errado, eu tenho dificuldade em ofertar. Então, eu não posso deixar com que isso impeça aquilo que Deus tem comigo, eu e o Senhor. Eu e o Senhor. E no que diz respeito à oferta, a palavra fala que isso é expressão de amor, de gratidão. Então, eu sou grato, Senhor, eu sou grato, a minha oferta é de gratidão. A palavra compara ainda como adoração, a nossa oferta como sendo adoração. A adoração, ela é um louvor, quando um cântico, quando eu coloco palavras de reconhecimento, de amor ao Senhor. Sim, mas a adoração é a minha dedicação, é o serviço que eu faço, a minha entrega ao Senhor, e isso envolve as finanças também. Amém, amados? Então, vamos seguir aqui. Eu tenho uma palavra de 1h30, é brincadeira. Já vi gente lá atrás até pular da cadeira. Vamos orar por esse tempo aqui. Vem cá, Caio. Vamos orar? Porque mais importante do que ouvir aquilo que vem da boca de um homem é ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Amém? E nós precisamos daquilo que o Senhor fala. Porque aquilo que o Senhor fala transforma a nossa vida para a eternidade. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pela tua provisão sobre nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem tomado a frente da tua igreja, sempre. E sempre estará, ó Pai. Então nós temos um coração grato, porque ela é administrada pelo Senhor, ó Pai. O Senhor é rico. O Senhor é dono de todas as coisas, ó Pai. Então nós queremos ter um coração grato diante de Ti, um coração inclinado à riqueza que o Senhor tem para nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem nos provido de todas as coisas, tem nos dado a Tua provisão, tanto material como espiritual. Em tudo o Senhor tem cuidado e nós te agradecemos por todas as coisas. Muito obrigado. Obrigado pela vida do Fábio, Senhor, que o Senhor deu a ele essa palavra, esse entendimento, e que o Espírito Santo de Deus esteja nos trazendo agora essa palavra através da vida dele, através da mente, da boca dele, Senhor Deus, e que o Espírito Santo também esteja em nós, para que possamos receber essa palavra, e não deixar só por conhecimento, Pai, ou só por ouvir essa palavra, mas que possamos praticá-la, Senhor Deus, em nossas vidas, porque nós cremos que é o desejo do Senhor para nós, ó Pai. Então, por favor, nos ajude a entendê-la, nos ajude a praticar essa palavra, que nós cremos que vem de Ti, Senhor Deus. Se eu possa trazer a unção na vida do Fábio agora, Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja falando, Senhor Deus, através do Fábio agora, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Algum irmão pode trazer uma água, por favor? Uns 2 copinhos, por gentileza? Obrigado. Amados, quero falar algo sobre a graça. Eu pedi o retiro de homens, tá? Não fui nesse retiro. Fui trabalhar e foi um período bem, uns dias antes do retiro e uns dias depois. Então, eu estava no final de semana fora. Mas o Senhor é tão bondoso que no tempo eu estava na Argentina e no tempo que eu estive lá, no final de semana, eu consegui pegar um retiro dos irmãos lá na Argentina. E eu creio que o Senhor nos dá coisas inesperadas, como a Fabiana falou aqui, quando estava falando sobre provisão, e para mim foi uma experiência tremenda, porque nós temos tido experiência de estar com outros irmãos, de receber irmãos em casa. A igreja em Campinas, com a graça de Deus, recebe muita gente que vem até a cidade, precisa fazer algo, então nós recebemos, temos convivido com irmãos de outras localidades, muitas vezes em retiros que somos convidados, também vamos a outras localidades, mas existe algo tão tremendo em tudo isso, queridos, que é constatar
falar que a igreja do Senhor é uma só. Independe da localidade, independe de onde essa igreja se reúne. Mas o corpo de Cristo que busca o Senhor em toda a face da terra é um só. E quando você tem a oportunidade de estar com irmãos que buscam e que têm buscado na mesma intensidade, na mesma direção, com o mesmo entendimento, isso dá uma alegria, uma confirmação, como diz a palavra, uma testificação de que o Senhor é um só, e de que Ele é poderoso, e de que a igreja na face de toda a terra é uma grande família. Amém? E ouvindo dos irmãos lá tantas coisas maravilhosas, eu vi algo sobre graça que me chamou a atenção. Graça é algo que nós ouvimos muito, lemos na palavra com frequência, porque graça é uma das expressões do próprio Deus. Se nós formos pensar nas qualidades, nos atributos do Senhor, seriam realmente incontáveis. A gente começa a pensar, a falar, ou até tomar nota, esses atributos são incontáveis. Mas existem coisas que são a própria natureza de Deus. Então, quando a Bíblia fala que Deus é amor, é um atributo dele, mas é parte da natureza de Deus. Consegue entender isso? O amor é parte da natureza, então Deus é amor. Parte dele é amor, senão o todo é amor. E a graça é algo que faz parte dessa natureza de Deus, porque ela deriva do amor. O amor de Deus traz a graça. O amor de Deus traz o perdão. Então, a expressão de amor em Deus é o perdão. A unção, que é poder que vem do alto, ela também vem de Deus como natureza dele, porque o poder pertence a ele, todo o poder é dele, e unção quer dizer o quê? Poder. Então, quando Jesus falou lá sobre recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele estava falando que cada um de nós, quando recebe o Espírito de Deus, recebe poder. Então, o amor, o perdão, o poder, que é a unção, e a graça são expressões do próprio Deus. Amém? Quando a gente pensa em graça, a gente pode pensar em tudo isso. Eu posso pensar em graça como amor puro, né? Quando eu recebo algo, por exemplo, como a Fabiana testemunhou aqui, inesperado, é algo de valor, é um suprimento, é um sustento, é graça. É amor, mas numa expressão de graça. Põe o primeiro slide, por favor, Jorge. A graça, os irmãos já têm ouvido sobre isso. A graça é o favor imerecido. É algo que nós recebemos de Deus sem merecer. Nós não temos merecimento algum. Nós, pela forma como nós somos criados, desenvolvidos, educados e formados, sempre nós temos algo no nosso racional, na nossa mente, que nos leva a uma meritocracia. Já ouviu essa palavra, né? Meritocracia. Olha, ele recebeu porque ele merecia. Ele recebeu porque ele merece. Nossa, aquele cara é tão bom, ele merece. Amém. Existe uma parte que é sobre isso, mas com Deus não existe nada do que a gente possa fazer que Ele vai nos amar mais. Também na mesma direção, nada do que eu fizer vai fazer Deus me amar menos. Também não vai ter como eu me mova para que Deus me perdoe mais, e também Ele não vai perdoar menos. Então a graça é algo que vem de Deus, é um favor imerecido, é dádiva, como está escrito ali, é algo que o Senhor nos dá sem que a gente mereça. Não importa os nossos méritos, não importa as nossas obras, não importa o que eu faça, o Senhor nos dá a graça. E ali, essa palavra, ela é muito clara, Efésios 2, de 8 a 9. Se você tem costume de anotar, eu quero convidar, eu tenho posto as passagens ali, para a gente não precisar sair do estudo da sequência, mas para que a gente tenha a palavra clara. Porque, amados, tudo aquilo que é compartilhado aqui, vem de Deus. As palavras que são repartidas aqui na frente são algo que o Senhor nos traz, mas sempre com a base naquilo que Ele nos revelou, que é a sua palavra. Então, é importante que você tome nota dos textos, porque também é através do texto que está na palavra que o Espírito Santo vai seguir ministrando a sua vida. Você ouve algo aqui, como Caio orou, que essa palavra permaneça no nosso coração, para que ela frutifique. Aquilo que eu recebo do Senhor, Ele vai gerando fruto dentro de mim. Então, Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça. Você pode falar alto? Somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. O Senhor nos deu fé, nós recebemos a palavra, entendemos, avaliamos aquilo, entregamos a vida para Jesus, mas o que nos alcança, o que nos salva é a graça. Somos salvos pela graça de Deus. É muito importante a gente entender isso, porque graça, ela tem muitas expressões, como a gente está falando aqui, do amor, do perdão, da unção,
Mas a graça, como graça, ela nos alcança de muitas formas. Ali está falando sobre uma dádiva que vem de Deus, um favor imerecido, mas ela começa no poder de Deus em nos salvar, em nos tirar do pecado e nos trazer para o reino de Deus, em nos tirar da morte e nos levar para a vida em Cristo. Amém? Não é apenas perdão. Nós não somos só perdoados. Então, se a gente falou que uma das expressões é o perdão, a graça não é apenas perdão, mas é um poder capacitador, é uma substância concreta. Pensa que graça é algo que nos alcançou, nos salvou, mas também tem nos dado como combustível para vivermos a vida em Cristo. Nós precisamos da graça renovada de Deus sobre nós todos os dias. Existe uma passagem da palavra que fala que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então, se nós pensarmos que as misericórdias do Senhor são expressão da sua graça sobre nós, nós entendemos que nós precisamos de algo que nos fortaleça, que se renove em nós todos os dias. E a graça de Deus se renova em nós todos os dias. Amém? Amém. Olha essa passagem em Romanos 8, 32. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Todas as coisas. Olha o que essa palavra fala sobre o que a gente recebe de Deus. Se Deus não poupou seu próprio filho antes, ele entregou a Jesus Cristo por amor a nós, ele entregou seu próprio filho. Ele não vai dar, tendo já entregue seu próprio filho, graciosamente com Jesus todas as coisas. Então nós temos recebido do Senhor e é a garantia através de Cristo que nós vamos receber do Senhor tudo aquilo que nós temos necessidade. Amém? Tudo. Nada fica fora da graça de Deus. Nada. Porque pensa, se ele já entregou seu próprio filho, junto com Jesus, existe algo que é permanente sobre nós. Então, nós também temos que entender a graça como um suprimento concreto, como algo físico até, que nos alcança. Quando eu sento para comer, quem tem, você não precisa levantar a mão não, mas pensa aqui, quem tem o costume de, quando senta para comer, fala, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Que aquele prato de comida que está na sua frente, de alguma forma, seja pelo caminho que ele veio, foi o Senhor que permitiu estar na sua frente. Então, aquele prato de comida, sabe o que é? Graça. A comida que a gente se alimenta é graça. O calor, a blusa, aquilo que pode proteger a gente do friozinho é graça. Né, Deise? Muita graça. A Deise tem frio de graça. Amém. Passa para o outro, por favor. Se a gente pensar que a graça é uma substância que nos sustenta, que nos provê, a gente tem que entender que ela é completa, ela é suficiente. Deus não vai deixar nada faltar. Deus não vai nos deixar faltar nada. Muitas vezes a gente acrescenta na lista das coisas que o Senhor se comprometeu em nos dar, como sustento, como provisão, a gente acrescenta algumas coisas que a gente gostaria ali embaixo. E não tem problema a gente acrescentar. A gente pode pedir ao Senhor. O Senhor quer ouvir as nossas orações. E como um pai que ama o seu filho, ele quer ouvir o nosso pedido. Ele quer ouvir o que a gente tem de necessidade. Então, levar diante de Deus as nossas necessidades é um ato de amor, é um carinho de um pai que quer ouvir do seu filho, que tem prazer em dar. Mas a gente não pode escrever aquilo que a gente quer, os nossos desejos, na lista da provisão do Senhor, como algo que precisa, como algo garantido. Porque tudo aquilo que nós temos necessidade, o Senhor nos provê através da graça. Amém? Olha essa passagem em 2 Coríntios 12, capítulo 12, verso 9. Os irmãos conhecem essa passagem, isso foi algo que Paulo viveu, a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo aqui, é inevitável falar sobre graça de Deus e não usar o exemplo do apóstolo Paulo, mas no momento em que Paulo estava conversando e falando com o Senhor, pedindo para o Senhor até tirar algo que ele tinha ali de dificuldade, o Senhor falou para ele assim, não se preocupa com isso. O que para você é difícil e que para você incomoda, não quer dizer nada na sua vida. Porque a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando Paulo está falando isso, ele é um homem que, mesmo tendo sido experimentado, mesmo tendo sido educado de uma maneira
profunda no que era o ensino judeu, conhecendo todo o ensinamento da Torá, conhecendo todos os mandamentos e sendo um homem rigoroso e perseguindo até a igreja como alguém que tinha como revelação aquilo. Ele tinha o entendimento de que ninguém podia se levantar como sendo o filho de Deus se o próprio Deus não o enviasse assim. Então ele teve uma transformação de vida, mas depois que esse homem teve uma experiência com o Senhor Jesus, depois que ele viu o Senhor face a face, depois que ele teve um impacto da vida de Cristo nele, e ele foi restaurado, e ele foi convertido naquele momento, então Deus decidiu usar a vida desse homem para expandir o reino dele sobre a terra. E ele tem uma experiência dessa natureza. Quando ele vai diante do Senhor e o Senhor fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. E essa palavra do Senhor nos alcança, querido. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor nos basta. Nós não precisamos de nada além da graça de Deus sobre nós. Amém? Não tem nada que a gente produza com o maior esforço, até com a grande dedicação da nossa parte, com zelo. Não tem nada que a gente possa fazer ou produzir com as nossas mãos que vai nos trazer um retorno maior ou nos dar conforto ou suprimento maior do que a graça de Deus sobre nós. Amém? Você consegue entender? Deixa o Espírito Santo ministrar você nisso. Porque não é o conceito da graça, ele vai ser ampliado a partir do momento que o Senhor nos revele essa graça. Eu posso entender a graça mecanicamente sobre alguns itens do que é a graça e tomar nota dessas palavras e deixar o Espírito acrescentar isso. Eu creio que o Senhor quer alargar o nosso entendimento essa manhã sobre o que é a graça dele. Amém? O que a graça dele significa para nós. O que o Senhor tem para os seus filhos como graça. Ali embaixo, eu coloquei um lembrete, porque ali diz assim, ó, o maná é a expressão da graça como substância. Assim como o maná sustentou Israel no deserto diariamente, a graça é o nosso sustento contínuo. Os irmãos se lembram que quando o povo de Deus saiu do Egito, então Moisés tirou o povo, conduziu, atravessou o Mar Vermelho e depois ele chegou do outro lado do mar no deserto. E aí o povo, quando estava no deserto, estava andando em direção ao quê? À terra que Deus prometeu. Só que o deserto não é um lugar fértil, é um lugar árido, quente durante o dia, frio durante a noite, não nascem frutos no deserto, você não tem criação no deserto, então, mesmo que o povo levasse a criação, o gado, os bois, o que quer que o povo tinha lá, ao longo do tempo, o que ia acontecer no deserto? Morrer. Não dava para plantar, então, eu trouxe sementes para plantar lá na terra prometida, mas não dava, vai plantar nesse período, o povo ficou 40 anos no deserto, não ia pegar nada. Não ia ter rúcula no deserto. Como é que ia nascer rúcula no deserto? Queridos, então, para que o povo sobrevivesse, não dava para ter uma cultura ou uma criação. O povo de Deus dependia especificamente da graça do Senhor. E aí a palavra diz que todos os dias o Senhor mandava dos céus o quê? O maná. O maná era um pão, era um alimento sólido. Mas, queridos, a gente pensar isso como história é uma coisa. Mas se a gente parar para pensar que o Senhor sustentava o povo dele com alimento que vinha do céu. O maná é algo que Deus enviava para sustentar esse povo que não podia plantar e não podia criar os animais como sustento. Então, o próprio Deus mandava o maná como sustento, diário. Não podia guardar, ele estragava. Eu vou guardar aqui no meu Tupperware, no deserto. Amanhã ia abrir, estava estragado, embolorado. Mas não precisava guardar, sabe por quê? Porque no outro dia o Senhor mandava novamente. Queridos, para um pouco e pensa que isso não é só algo histórico. Isso é algo prático, que Deus quer mostrar o poder dele em nos sustentar com a graça como uma substância física. O maná era físico. Muitas vezes a gente fala, Senhor, derrama a sua graça sobre mim, e a gente tem que clamar isso mesmo, porque a gente precisa disso. A gente precisa desse suprimento do Senhor. Mas a graça, ela vem numa expressão espiritual, sobre vários aspectos que a gente falou, do amor, do perdão, da unção, mas ela vem também fisicamente. Então guarda isso. A graça de Deus é uma substância. É uma substância que nos alimenta, que nos sustenta e que nos mantém. Amém? Vamos em frente aí. Falando um pouco de Paulo, né? E aí, antes, enquanto ele perseguia a igreja, ele era Saulo. Ele teve o nome transformado a partir do momento em que ele foi transformado, depois dele encontrar a Cristo, depois dele ter uma conversão muito forte, muito decidida,
com o Senhor, ele era um perseguidor da igreja de Deus e por seus próprios méritos, ele jamais seria digno de ser chamado apóstolo, até porque naquele momento ele perseguia a igreja. Mas o seu ministério e a sua identidade, se ele era Saulo e agora ele é Paulo, foram completamente redefinidos pela graça de Deus, como a gente falava agora há pouco. O Senhor, através da graça dele, transformou quem era Saulo em Paulo para usar como o Senhor queria usar. Olha essa palavra em 1 Coríntios 15, 10. É Paulo falando, tá? Com os coríntios aqui. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que tremendo isso, porque quando Paulo está escrevendo aqui para aqueles irmãos em Corinto, e ele está incentivando, em alguns momentos ele exortava, em alguns momentos ele incentivava, mas sempre procurando direcionar os irmãos, qual carta que fosse, povo que fosse, direcionar os irmãos a Cristo. E a clareza dele aqui é que, pela graça de Deus, hoje eu sou quem eu sou. Por quê? Porque aqueles irmãos podiam olhar para Paulo, não teve um momento em que Paulo não morreu ali, no naufrágio, e achavam que ele era um Deus. Ele foi pegar os gravetos ali, a cobra picou, ele não morreu, falavam, nossa, ele é um Deus. Então, quem andava com ele podia achar, esse homem é abençoado, e ele era mesmo. Mas o que ele faz questão de dizer aqui é que isso tudo aconteceu pela graça de Deus. Então, a graça de Deus transformou Paulo em quem ele era, e pela graça de Deus, ele passou a operar. Amados, nós fomos salvos pela graça. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus foi até onde cada um de nós estava e nos alcançou. Através do Espírito Santo que começou a falar conosco, começou a abrir os nossos olhos, então nós nos despertamos a nossa mente para a palavra de Deus, abrimos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, até o momento em que essa palavra fez efeito e nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, a graça de Deus nos alcançou. Pela graça de Deus, somos quem somos. Amém? Pela graça de Deus, somos quem somos. E através da graça de Deus que nos foi concedida, é que vamos viver para o ministério que o Senhor nos chamou. Quando nós falamos ministério, parece uma coisa muito formal, muito séria, muito estrutural. E fala assim, mas eu não tenho um ministério. Você pode pensar, eu não tenho um ministério. Ministério. Paulo tinha um ministério. Ele fala que, pela graça que me foi concedida, ela não se tornou vã. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Então, qual era o ministério de Paulo, querido? Você vai falar assim, o ministério de Paulo foi levar Jesus aos gentios. E até é curioso isso, porque Deus usou um judeu educado profundamente na educação judaica, hebraica, e aí você fala assim, nossa, ele pegou alguém que era super bom naquilo para levar Jesus aos judeus. Não, o trabalho de Paulo era levar Jesus aos gentios. E você pode falar, então, esse é o ministério dele. O ministério de cada um de nós é o trabalho que Deus nos deu. O ministério do Senhor na nossa vida é diretamente com aqueles que nos cercam. A gente já falou algumas vezes, mas existe uma palavra em grego que chama oikos, ou oikos, eu não sei como fala, mas o oikos é aquele grupo de pessoas que nos cercam mais proximamente. São as pessoas com quem eu convivo. Então, normalmente, as pessoas com quem eu me relaciono no colégio, na faculdade, no trabalho, aquelas pessoas que eu encontro diariamente são o meu oikos. Aí está o seu ministério. Aí está o seu ministério. Porque o Senhor nos alcançou para a gente alcançar essas pessoas que convivem conosco. Então, nós somos salvos pela graça, para que através da graça de Deus, nós levemos Jesus às pessoas, para que a graça de Deus alcance mais pessoas. Amém? Então, ali assim, Paulo trocou todo o reconhecimento pessoal pela graça que vem de Deus, não se gloriando em si mesmo. A graça nos capacita para o serviço e a edificação na igreja. O fundamento do ministério é a graça recebida e não a capacidade humana. Então, sabe quando você pensa assim, poxa, mas esse negócio de falar de Jesus, de viver Cristo, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Graças a Deus por isso, porque a palavra fala que o Senhor agora, tendo enviado o Espírito Santo dele sobre a igreja, somos nós, os olhos, as mãos, os pés de Jesus na terra. Amém? Então, a graça de Deus nos alcança, nos capacita e através da graça
é que a gente pode desempenhar aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Amém? Você está acompanhando? Quem está com fome, levanta a mão esquerda. Tem gente que até trocou. Ó, não está com fome, mão direita levantada, não está com fome. Ah, tá bom. Segura mais um pouquinho, tá? Essa palavra aqui é grande, mas ela é tão grande e tão poderosa, porque ela fala diretamente sobre a graça que veio sobre nós para nos capacitar, para nos preparar, para nos levar a desempenhar o ministério que Deus tem para cada um de nós. Quando eu falo cada um de nós, nesse momento é aquela hora que você para e fala assim, então Deus tem algo específico comigo? Tem. Tem algo na face dessa terra que Deus determinou que você é quem vai fazer. Não é outra pessoa, não é o seu irmão, não é o seu colega, não é alguém que anda com você. Tem uma porção do reino de Deus expresso aqui na terra que é através da sua vida. Então, nós temos que ter essa noção clara. Aliás, a gente tem que perguntar isso constantemente. Senhor, eu estou fazendo certo? É por aqui? É por ali? Tem um livro do John Bevere, o Movidos pela Eternidade, que ele tem, naquele momento em que, no começo do livro, ele fala como uma história, assim, ele cria uma ilustração, né? Mas ele fala de um momento em que as pessoas estão indo lá falar com ele, e ele chama e fala assim, advogado fulano de tal, e ele fala assim, não, mas espera aí, senhor, eu sou arquiteto. Ele falou, então, era o que eu queria, era que você fosse advogado. Mas por quê? Deus não quer nos dar profissões, Ele quer que a gente alcance pessoas. Através daquela profissão, você ia alcançar mais pessoas. Eu estou dando um exemplo aqui, nem era exatamente isso que está no livro, mas para a gente entender que Deus tem algo específico para nós. Se nós entendemos que Deus tem algo específico para nós, a graça que nos salvou, a graça que me abastece todos os dias, é a graça que vai me impulsionar a cumprir esse papel, porque é isso que o Senhor tem, amém? Romanos 12, 3 até o versículo 8. Quem está tomando nota aí, mais um texto, hein? Olha lá, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você recebeu uma medida de fé. O Senhor já te deu fé. Nós podemos orar para o Senhor multiplicar, aprofundar, aumentar a nossa fé. Podemos, o Senhor deseja que a gente busque coisas nele, mas ele já nos deu uma medida de fé. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Para um pouquinho aqui. Graças a Deus por isso, porque cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma qualificação, cada um de nós tem uma habilidade. Sabe por quê? Porque Deus é criativo e sábio. Ele sabe que a gente precisava se completar como igreja, porque a igreja, ela expressa a multiforme graça de Deus. É uma graça que se expressa de muitas formas, e essa graça só pode se expressar de muitas formas, porque Deus deu uma medida de graça para cada um de nós, e você recebeu algo específico, e você recebeu uma graça específica, que o Senhor te chama hoje para colocar em prática, amém? Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Não é um prazer a gente ler isso? É um prazer a gente ler isso. Porque muitas vezes você vai pensar assim, mas eu nem tenho isso em mim. Como característica humana, talvez como perfil de personalidade, a gente não vai conseguir expressar isso. Nada disso, aliás. Mas a palavra que fala, e Paulo está dizendo aqui, que Deus nos deu isso como dom. E dom é presente, e presente é dado de graça. Amém? Então põe a mão na sua cabeça assim e fala, eu recebi do Senhor graça. Eu recebi do Senhor graça. Eu recebi do Senhor graça. Nós recebemos graça do Senhor. Graça. E graça é poder. Passa para o próximo, por favor. Pensando em igreja, em funcionamento do corpo, em como nós expressamos a multiforme graça de Deus, a graça é a base e o modo de construir, de expandir os ministérios e a igreja na face da terra.
povo de Deus na face da terra. Então, a graça como medida. A graça de Deus nos ensina a ter uma perspectiva correta de nós mesmos. Essas questões aqui, elas estão diretamente ligadas ao texto que a gente leu agora há pouco de Romanos 12. Tá? Se você for ler ali, ele vai falar exatamente isso. E o texto anterior também, Paulo falava sobre cada um de nós pensar com moderação e não pensar de si mesmo além do que convém. Então, a graça nos ajuda nisso. Ela nos ensina a ter uma perspectiva correta de nós em Cristo. A graça quer nos levar a ter, não um pensamento, poxa, mas eu não sei fazer nada, mas eu não tenho expressão. Não. A graça quer nos dar uma revelação de quem nós somos em Cristo, quem Deus nos fez. Então, é a perspectiva correta de nós mesmos. Mas também ela é uma medida contra a soberba. A graça nos leva a pensar com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E ela estabelece o limite para eu não pensar além, para não pensar de si mesmo além do que convém. O que é pensar de si mesmo além do que convém? É a soberba. É um momento em que eu deixo de considerar a graça que vem de Deus, porque pensa uma coisa junto comigo. Se eu tenho a compreensão e o entendimento de que em mim, a palavra diz, em mim não habita bem nenhum, mas que tudo aquilo que vem e sai através de mim vem do Senhor, então se eu estou em Cristo, eu vou expressar a Cristo. Então também a graça me mantém no lugar. Eu não vou pensar de mim mesmo além do que convém. E de que eu posso ter a tentação de pensar de que o poder ou a habilidade de fazer certas coisas venham de mim. A graça traz a clareza para que eu me mantenha humilde, sabendo quem é a fonte verdadeira da graça. A graça e a carga de Deus. A graça de Deus está relacionada com todas as cargas dele na minha vida. Capacitação para cumprir o chamado vem da graça. O que eu quero dizer aqui com a carga? Lembra que eu falei que Deus tem uma tarefa, um ministério, ele tem algo específico para cada um de nós? É isso que eu estou chamando de carga. Deus nos encarrega. Quando ele nos encarrega de algo, ele está nos dando uma carga. E essa carga não é pesada, ela não é um fardo pesado. Ela é uma carga de responsabilidade. Mas eu interpreto essa carga com a graça. E eu recebo essa carga com a graça. Porque eu também vou desempenhar essa carga com a graça que vem de Deus. Eu não vou desempenhar com a minha habilidade pessoal, ainda que, e a gente não pode esquecer disso, queridos, quando a gente fala de dons, existe uma infinidade de dons, dons de serviço, dons do Espírito, e existem dons que o Senhor nos deu que são chamados dons naturais. Deus nos deu habilidades naturais, porque Ele quer usar as nossas habilidades naturais para o reino dEle. Então, saber que as habilidades que nós temos, ainda que a gente pense que vem de nós mesmos, né, no sentido de, olha, eu sei fazer isso. Anteontem, acho que sexta-feira eu estava vendo, é bobinho isso que eu vou falar aqui, tá? Mas eu estava vendo um vídeo do filho do Ronaldo Fenômeno, o primeiro, que ele teve com aquela menina que fazia embaixadinha, a Milene. Lembra? Ele tem o filho mais velho, ele teve com uma moça que era craque nas embaixadinhas, o Ronald. E ele estava lá no programa do Danilo Gentili. E o Danilo Gentili, que é um cara, né, todo engraçadinho, virou para ele e falou assim, ó, a mãe estava na plateia e falou assim, olha, vamos ver se você sabe fazer o que seu pai e sua mãe sabem fazer de melhor. E ele deu uma trucada e jogou uma bola no colo do menino. O menino pega a bola e começa, tum, tum, e começa a fazer embaixadinha, e a bola não cai do pé dele, ele fazendo embaixadinha, aí ele pega, isso aí já com certeza sido combinado, ele fala assim, está muito fácil esse negócio, resolve esse cubo mágico aqui agora, fazendo embaixadinha. E o menino pega o cubo mágico, eu não consigo nem mexer o pé e mexer a mão ao mesmo tempo, e o menino fazendo embaixadinha e resolvendo o cubo mágico. Acaba que a hora que ele termina e pisa na bola assim, ele entrega o cubo mágico resolvido para o Danilo. Isso é habilidade natural, ele tem o dom para aquele negócio. Escolheu não fazer. Foi até esperto, né? Porque a sombra do pai, da mãe, podia engolir o menino. Mas entenda isso como uma habilidade que veio de quem? Do pai dele, é genético. O pai dele foi um fenômeno. A mãe sabe fazer embaixadinha. Tá bem. Pode ter vindo algo no gene mesmo, a gente não pode menosprezar isso. Mas veio do alto, queridos. A nossa habilidade natural, ela vem de Deus. A nossa habilidade natural é graça. Graça de Deus sobre nós. Amém? O nosso chamado é para sermos ministros da graça. Como eu falei um pouco antes, nós temos a responsabilidade de viver e compartilhar essa substância.
Em algum momento, os discípulos estavam ali, depois que Jesus voltou aos céus, e a igreja primitiva ficava ali se reunindo na porta do templo. Eles também iam de casa em casa, tomavam as suas refeições, como fala ali no final do capítulo 2 de Atos. Mas teve um momento em que os discípulos estão passando pelo pórtico do templo, e tinha um homem que ficava ali, todo mundo já conhecia aquele homem no pórtico do templo. E ele vai e pede aos discípulos para ser curado. Ele pede, na verdade, alimento. E aí, Pedro fala para ele assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ele pediu dinheiro, né? Ele pediu esmola. E Pedro fala para ele assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que de graça recebi, de graça eu te dou. Levanta e anda. Então, queridos, nós somos ministros dessa graça. O que de graça nós recebemos, de graça nós entregamos. E como ministros, nós temos o poder que vem de Deus para liberar essa graça. O que aconteceu com esse homem que Pedro falou? Levanta e anda. Ele levantou e andou. Então, nós podemos fazer da mesma forma? Sim, porque nós somos ministros dessa graça. 2 Coríntios 3:6 fala assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A graça de Deus é expressa através do Espírito Santo dele em nós. Amém? Quando eu vivo para Ele, quem responde é Ele. A nossa suficiência está nele. Pensa no seguinte, quando Deus falou assim, através de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão dadas. O que quer dizer todas as coisas, se a gente trazer agora esse entendimento para o que a gente está vendo aqui? A graça de Deus. A graça de Deus nos concede todas as coisas. Então, quando nós estamos em Cristo e alguém vem nos demandar qualquer coisa, ele não está demandando de nós, ele está demandando do nosso Senhor. Quando o inimigo vem guerrear contra você, ele não vai fazer nada contra você. Ele quer atingir você, mas ele está diretamente em confronto com o nosso Senhor. Então, é no nome de Jesus em que nós anulamos todo ataque, toda seta, todo levante do inimigo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Quando nós estamos nele, quem responde é Ele. Amém? E para a gente finalizar aqui, eu quero ler 1 Pedro 5, os versos 10 e 11. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século do século. Amém. O Senhor é quem vai, através da graça dEle, nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A graça de Deus não é apenas o início da salvação e da nossa caminhada com Cristo. É o poder diário que nos sustenta, capacita e transforma. Viver pela graça é viver uma vida de humildade, serviço e poder, sempre reconhecendo que é Ele quem faz a obra em nós e através de nós. Amém? Amém, queridos? Eu quero te convidar para ficar em pé, chamar os irmãos do louvor aqui, por favor, e eu quero orar com você. Nós vamos orar para que a graça do Senhor derramada sobre nós flua, nos fortaleça, nos fortifique, nos prepare para viver aquilo que o Senhor tem para nós, o nosso ministério, aquilo que o Senhor nos chamou, porque quando o Senhor fala conosco na palavra, ainda que você veja uma citação de Paulo, aquilo é diretamente ligado a cada um de nós. Amém? A cada um de nós. Amém. Vamos orar, queridos, sobre isso. É importante que o Senhor nos dê clareza e nos dê revelação da graça dele sobre nós. E é importante que você reflita sobre isso. Porque da mesma maneira que o Senhor derramou uma medida específica para cada um de graça, de dom, de virtude dele, ele também quer usar. Ele também quer que nós coloquemos em prática essa graça. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa hora aqui. Nós queremos dizer para o Senhor que sim, a sua graça nos alcançou. Sim, Senhor, fomos lavados pelo seu amor, fomos, Senhor, alcançados pela sua graça, fomos, Senhor, resgatados pelo Senhor. E nós sabemos o quanto o Senhor nos ama, porque temos recebido da sua graça todos os dias. Podemos ver a expressão da sua graça nas nossas vidas através de tantas coisas, Senhor, dos livramentos, através do perdão, através da alegria, através, Senhor, daquele cuidado diário que o Senhor tem conosco, com as nossas vidas, com as nossas famílias, Senhor. Tantas vezes vemos expressa a graça do Senhor de tantas formas, mas nós queremos agora, Senhor,
pedir que essa graça que o Senhor derramou sobre nós produza em nós frutos, Senhor, um fruto de serviço, que enquanto, Senhor, nós nos dispomos a viver para o Senhor e a proclamar o seu reino e a expandir o seu reino sobre a terra, a sua graça nos capacite, a sua graça nos impulsione, a sua graça nos leve adiante, a sua graça nos dê intrepidez, a sua graça nos dê coragem, a sua graça aumente a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Que os nossos olhos possam olhar para o Senhor constantemente. Que nós não sintamos, Senhor, a necessidade de sentir as coisas para saber que elas estão acontecendo, mas que tenhamos a convicção e a certeza de que o Senhor está ali. É o Senhor quem opera. E que o Senhor está constantemente conosco, todos os dias, dia após dia. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela graça que nós recebemos do Senhor. E pedimos que o Senhor multiplique, da mesma maneira que o Senhor vai fazer isso todos os dias. Que o Senhor faça isso especificamente em cada um de nós. Coloca, Senhor, claro diante dos nossos olhos, aquilo que o Senhor tem para nós a cada dia. Porque nós queremos andar como discípulos prudentes, sabendo que o Senhor nos deu um ministério e que a sua graça nos trouxe a esse ministério, mas também nos capacita para viver esse ministério. E que isso é real para nós, Senhor. Porque o Senhor nos chamou a viver isso aqui na face da terra. E enquanto vivemos aqui, vamos e queremos desempenhar o que o Senhor nos chamou a fazer, o nosso ministério, Pai, todos os dias, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja reconhecido nas nossas vidas e seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. No nome de Jesus.